Olá pessoal, meu nome é Fabrício e hoje eu vou fazer o unboxing do DM91, meu mais novo multímetro. Bom, eu nunca tive tantos multímetros assim, foram apenas 3 até agora, e definitivamente esse é o melhor, e provavelmente é o último, não pretendo adquirir mais nenhum, esse me atende perfeitamente. FLIR, eu não conhecia direito esse fabricante. Eu conhecia de ver nas lojas, sei que eles têm grande profundidade, grande expertise na área de câmeras de infravermelho para medição de temperatura, manutenção preditiva, esse tipo de coisa, mas eu nunca trabalhei com isso, então achei que nunca fosse adquirir nada da FLIR. Fui decidido numa loja na região da Santa Efigênia aqui de São Paulo comprar um multímetro e troquei um Minipa por um FLIR, e foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Embora fosse um Minipa até de preço próximo, porque era um Minipa top lá, mas enfim, o FLIR é muito melhor. Bom, vamos ao unboxing então. Ele vem nessa caixa aqui, bem bacana. Como vocês podem ver, o display é grande, tem uma escala principal e uma secundária. Aqui está as funções que ele tem. Detalhe aqui, tem o backlight, tem uma lanterna aqui que facilita a manutenção se o local estiver um pouco escuro. E o que me decidiu comprar ele foi que ele é muito robusto. Ele é o tipo de equipamento que, se você tiver o mínimo de zelo, você com toda certeza tem para o resto da vida. E vieram bastante acessórios interessantes. Tem um material aqui no site da própria fabricante que eu queria compartilhar com vocês. Não sei se vai ficar muito bom. Bom, essa é a linha de multímetros da FLIR. A linha DM90, né? Tem um DM90, 91, 92 e 93. Eu optei pelo 91. Ele não é o pior, mas também não é o melhor. Mas ele tem uma característica que os outros não têm. Ele tem a escala de microampere. E para mim que trabalho com eletrônica, é muito mais importante ter medidas dessa amplitude do que ampere ou coisa assim. E vem com medição de temperatura, vem com outras coisas que me facilitam. Mas todos os outros são muito bons também. Fora as outras linhas, né? De multímetros da FLIR. O site dele, da FLIR, aqui está o site, a página específica desse modelo, né? Aqui foi onde eu comprei, na MRE Ferramentas. Eu não comprei pela internet, eu comprei na loja física deles. Eles ficam aqui na região da Santa Efigênia, em São Paulo. O valor que eu paguei não foi esse. Eu comprei em janeiro de 2020. Esse vídeo está sendo gravado em setembro e eu paguei R$ 1.000 a menos. Eu paguei 1.500 em 10 vezes. Ainda ganhei um brindezinho. Fui muito bem atendido. Bom, como acessório, algo que me chamou a atenção, que me fez decidir por ele, ele veio com essa ponta de prova específica para medição de temperatura. É bem legal. Você encaixa aqui. Vem ainda com os acabamentos. É de excelente qualidade. Aqui você encaixa no multímetro e aqui ele mede a temperatura, né? Vamos fazer um teste aqui. Aqui nessa tecla Mode você troca a função quando você selecionar aqui algo que tem mais de uma função, né? Aqui está milivolt alternado. Aperto uma vez milivolt contínuo, aperto outra vez temperatura. Então está medindo aqui 30,2 graus. Se eu botar a mão na ponta de prova, imediatamente sobe, né? Dá para trocar graus Celsius para Fahrenheit. Bom, outro acessório que eu achei interessante foram as garras jacaré. Excelente acabamento. E, obviamente, as pontas de prova, né? Ponta de prova veio com esse acessóriozinho aqui para você fazer medidas em locais de difícil acesso na placa, para não fazer contato com outros pontos, né? Aí você tira
e pronto. Você tem essas garras jacaré que são excelentes para quando você vai fazer uma medição e tem dificuldade para prender o fio, né? Aí você vem e morde o fio com isso aqui. Muito bom, muito bom. Excelente material também. Um outro acessório que veio com eles, esse realmente eu não achei tão fundamental. O Test Lead Storage. É para você fixar no multímetro, aqui na parte de trás dele, ele vem com esse furo, né? Aí você fixa... Na verdade, a Fluke tem diversos acessórios para você fixar aqui atrás do multímetro, né? Esse daqui em específico é para quando você quer colocar o multímetro de forma aparente na parede do seu laboratório, da sua bancada, e tem espaço aqui para você colocar a própria ponta de prova, né? A ponta de prova você coloca aqui assim, aí o cabo poderia ficar, você poderia colocar o multímetro na parede e o cabo ia ficar pendurado de forma organizada. Eu não uso esse acessório porque o multímetro fica mais compacto sem ele e eu não deixo ele permanente fixo numa bancada, eu uso no meu dia a dia comigo. Mas, já que veio de brinde, eu gostei. Apenas não uso com tanta frequência. O outro acessório que veio que eu achei importante é um casezinho para eu poder armazenar e transportar tudo isso. Esse não é o melhor case da FLIR, ela tem um outro melhor, mais robustecido. Porém, também fiquei feliz que veio, né? Um outro acessório que eu achei interessante no site, mas esse não veio, é esse Magnetic Meter Mount. É um acessório que você parafusa atrás do multímetro e quando você estiver fazendo alguma medição perto de um quadro, perto de uma superfície metálica, de uma máquina, você consegue deixar o multímetro de forma permanente na parede, que você está nessa parede metálica, e fica com as mãos livres para manipular a ponta de prova. Não veio. Também não é caro, mas, enfim, no nosso câmbio se torna caro, né, que comprar aqui no Brasil. Um outro acessório que eu acho interessante é essa Protective Case TA10. Algum dia, se eu puder comprar, ela sim é um avanço do brinde que veio. Ela é mais eficiente. Bom, falando de acessório, também quero deixar claro, compartilhar com vocês esse acessório que eles chamam de Flex Current Probe. É uma ponta de prova para medição de corrente, importantíssimo para quem trabalha com elétrica. Não é tão caro assim para eles, né? Mas para a gente se torna algo quase que proibitivo, a $160 com câmbio a 5, 6 reais, né? A FLIR TA72. É bem interessante que no multímetro em si, tem uma das opções aqui, é essa, a ponta de prova. Olha o símbolo aqui, ó. Então, se eu tivesse essa ponta de prova, era só eu encaixar aqui que eu faria a medição de corrente. Muito bacana. Eu comprei, eu achei bom ter essa possibilidade, mas é um acessório que provavelmente eu nunca vou comprar. Porque, como eu disse, eu trabalho com eletrônica e não chego perto de precisar de uma ponta de prova dessa. Com essa ponta de prova, esse equipamento pode medir correntes de até 3.000 amperes. Para mim, isso é muito radical. Não é necessário. Bom, esse é o equipamento. Era mais ou menos isso que eu queria mostrar, para o vídeo não ficar muito longo. Fiz um resumo aqui bem interessante. Nessa Function Switch, eu vou descrever as funções que tem. Essa primeira função é a Non-Contact Voltage Detector. É um detector para você verificar se o circuito está energizado. Supondo que você vai fazer manutenção num circuito que você não tem certeza se foi totalmente desenergizado. Para preservar a sua segurança, você não precisa ter um outro acessório. O próprio equipamento, você encosta no circuito que está energizado e ele apita. É bem bacana. Low Z é uma forma de você medir corrente, medir tensão AC/DC, usando o modo de baixa impedância, evitando o efeito fantasma, o que os americanos chamam de Ghost Voltage. Eu vou deixar na descrição do vídeo 2 vídeos de youtubers americanos explicando a utilização do Low Voltage. É bem interessante. Essa opção aqui é para você colocar a ponta de prova flexível para medição de corrente. A FLIR tem 2 modelos disponíveis,
um de 25 centímetros de diâmetro, outro de 45, mas todos dois levam a medição de corrente para casa de 3.000 amperes. É muita coisa. Posição de desligado, posição de tensão alternada, ele mede até 1.000 volts VAC, posição de tensão contínua, ele mede até 1.000 volts, tensão contínua também. A partir dessa posição, no switch, você tem mais de uma função na mesma posição. Então você usa o botão Mode para ir selecionando entre elas. Aqui você tem a CDC milivolt, até 600 milivolts, tanto AC quanto DC. AC quanto DC. Você tem também a opção de medição de temperatura, se você apertar mais uma vez, tá aqui. É um termopar tipo K, ele mede de menos 40 até 400 graus Celsius, ou menos 40 até 752 Fahrenheit. Se você girar mais uma vez, aqui você tem 4 funções. Você tem resistência, continuidade, diodo e capacitância. O diodo é curioso porque você pode operar ele de duas formas. O modo diodo clássico e o modo de diodo smart. Mais para frente eu faço um vídeo sobre isso. E aqui, opção de microampere, tanto AC quanto DC, é até 4.000 microampere. E a última opção é a CDC miliampere, até 400 miliampere, ou a CDC ampere, até 10 ampere. É interessante que ele dá logo o aviso de probe se você colocar nessas funções e a ponta de prova não estiver encaixada, ou estiver encaixada de forma errada. Isso é uma proteção super interessante. Bom, é isso, pessoal. Obrigado aí por assistir até agora. Um abração.